Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre os detalhes internos do Fiat Pulse na versão Drive 1.3 manual. Eu até já recomendo logo de cara que quem tiver tempo, quem tiver condições, assista também o vídeo que nós fizemos sobre os detalhes internos do Fiat Argo na versão S-Design 1.3, até porque o Argo e o Pulse tem várias coisas em comum, algumas coisas parecidas. Vamos começar falando sobre a chave do Fiat Pulse. Temos aqui o logo da Fiat em destaque, mas as funcionalidades dela são bem parecidas com a de outros modelos da marca, como o Argo, Cronos e até mesmo a Toro, nas versões em que não existe a função presencial. Então, temos este botão para você liberar a lâmina aqui da chave canivete, botão para poder fazer o travamento das portas. Se alguma das janelas tiver sido esquecida aberta, ela também é fechada junto com o travamento das portas. Aqui o destravamento das portas, se você aperta e segura, todos os 4 vidros descem. Apertando aqui 2 vezes, você destrava a tampa do porta-malas e apertando aqui você consegue acionar os piscas e também a buzina. É uma função para caso você precise, por exemplo, encontrar o carro em um estacionamento. Vamos inserir a chave aqui na ignição. Vejam aí a animação que o quadro de instrumentos exibiu. Os ponteiros giram até o fim. O nome Pulse literalmente pulsa aí na tela. Nós vamos falar tanto sobre o quadro de instrumentos quanto também sobre a central multimídia mais tarde, porque tem várias informações. Vamos começar falando pelo volante. Nessa versão Drive 1.3 manual, ele conta com o clássico revestimento aí de plástico, que é um plástico até macio, Você realmente não sente tanto a falta aí de um couro. E aqui nós temos essa nova capa da buzina e do airbag. Vejam que o símbolo da Fiat está emoldurado aqui. Mas em relação aos demais botões, é tudo bem parecido com o Fiat Argo. Por aqui você controla o computador de bordo, por todos esses botões e pelo OK. Aqui você atende e recusa a chamada telefônica. Você também tem a opção de dar comandos de voz. Um detalhe bem curioso dessa versão do Fiat Pulse é que, mesmo ele tendo câmbio manual de 5 marchas, ele conta com o controlador e limitador de velocidade de cruzeiro. E é bem interessante porque, por exemplo, nem mesmo a Fiat Strada automática, que foi lançada recentemente, dispõe desse item. A operação é bastante parecida com a de outras versões de carros da Fiat com o câmbio automático. Você primeiro aperta aqui para você estabelecer a velocidade. Você tem que estar numa velocidade acima de 40 km por hora. E aí você pode ir apertando o botão 7 mais para colocar uma velocidade superior ou 7 menos para uma velocidade inferior. Cabe ressaltar que o Cruise Control, o piloto automático, ele só vai funcionar se você mantiver o carro em determinada marcha. Digamos que você está em 4ª marcha e quer mudar para 5ª. Aí, na hora que você pisa no pedal da embreagem, o controlador de velocidade já é cancelado. E logo abaixo fica o limitador de velocidade. A operação é bem parecida com a do controlador de velocidade. Então você vai apertar este botão aqui e vai apertar no 7 mais e no 7 menos para ir regulando a velocidade. Vejam que as informações elas vão aparecendo aqui na tela do computador de bordo. Logo abaixo você consegue verificar a velocidade que você vai selecionar para limitar. Além dos botões que estão aqui visíveis, também temos estes botões. Aqui você regula o volume da música e aqui você alterna entre faixas ou estações. Vale dizer ainda que temos essa alavanca para poder fazer o ajuste de altura do volante.
Aqui na alavanca de luzes, temos apenas essas duas posições. Essa primeira posição pode induzir ao pensamento de que os faróis estão desligados, mas na verdade, nessa posição, as luzes diurnas de LED e também as lanternas já estão acesas. E, se você alternar para essa posição, os faróis baixos ficam acesos. Vale destacar que, com um leve toque, sem precisar acionar a alavanca até o clique, as setas piscam 5 vezes. Na alavanca dos limpadores dianteiros e traseiro, a operação é idêntica à do Fiat Argo. Então você tem aqui os ajustes intermitentes e tem também uma funcionalidade bem interessante, que é a seguinte: se você tiver com um limpador dianteiro ativo e em algum momento precisar engatar a ré, o próprio carro se encarrega de varrer o vidro traseiro uma vez, que é justamente para você ter uma melhor visão pelo retrovisor interno. Um dos detalhes mais interessantes do Fiat Pulse é o painel, porque ele foi extensamente redesenhado em relação ao Argo. Então, por exemplo, vários detalhes do Argo, como aquela cúpula que tinha uma área vazada por aqui, agora no Pulse já existe outra cúpula que tem um estilo diferenciado. Temos aqui essas saídas de ar horizontalizadas, diferentemente daquelas saídas de ar redondas que ficavam por aqui. Temos aqui também um novo console aqui de botões. Então aqui você tem os comandos tanto de volume quanto também para você poder desligar aqui o sistema multimídia por inteiro. Temos também a opção do controle de tração avançado, que é um recurso que desativa o controle de tração normal e ativa tanto o Unlocker quanto também o freio ABS Off-Road. Calma, vou explicar. O Unlocker é um bloqueio eletrônico do diferencial dianteiro e ele atua nas situações em que apenas uma roda está com falta de tração e ainda tem outra roda que está no piso que tem mais aderência. Nesse caso, ele freia a roda que está sem aderência, patinando, e transfere o torque do motor para outra roda. Então isso pode fazer com que o Pulse saia de atoleiros leves, mas não é nada do gênero de uma tração 4x4, por exemplo. Além disso, ele também ativa o ABS Off-Road. Nesse caso, as rodas vão fazer travamentos intermitentes durante a frenagem, porque isso pode ajudar em situações onde o carro está trafegando por estradas de areia, de lama, porque os travamentos fazem com que os pneus se arrastem, formem montes de terra e com isso os próprios montes de terra ajudam o carro a parar num espaço de tempo menor. Temos ainda botão para deixar o volume do som no mudo, botão para desligar a tela. Esse botão trava e destrava as portas. Quando ele está com as portas destravadas, esse LEDzinho fica ligado. Aqui nós temos uma indicação permanente do funcionamento do airbag dianteiro do passageiro. Se ele estiver ligado, aparece a indicação aqui. Se estiver desligado, ele aparece outra luzinha aqui. Temos ainda o botão do pisca-alerta e também esses botões para operação do ar-condicionado. Em relação aos botões de operação do ar-condicionado, temos quase todos os controles já disponíveis aqui, mas para você realmente operar o ar-condicionado por completo, você tem que ir aqui na central multimídia e poder acessar este menu. Por esses botões, você pode selecionar o modo automático de funcionamento do ar-condicionado, escolher entre desligar o aparelho por inteiro ou só a função da climatização do ar-condicionado. Por aqui, você seleciona se vai haver a recirculação do ar ou então a admissão do ar externo. Pode ligar o desembaçador dianteiro no máximo e também ligar o desembaçador traseiro. Mas o que eu realmente achei mais engenhoso no carro foi esse comando que serve ao mesmo tempo para você
determinar a temperatura e também a ventilação. Quando esse círculo está branco, é porque você consegue regular a ventilação. Mas se você apertar neste botão aqui, vejam que o botão ele ficou azul e vermelho. E agora você consegue regular a temperatura. Muito prático, muito engenhoso esse sistema aqui. Um detalhe de estilo bem interessante do Pulse, que está disponível a partir dessa versão, é esse friso prateado que percorre o painel e finaliza aqui no difusor de ar do passageiro. E também vemos uma continuação aqui na saída de ar do motorista. Agora, passando aqui para o console central, temos inicialmente essas duas entradas USB, uma do tipo C e outra USB do tipo A, essa aqui para dados e também para carregamento. Temos aqui esse espaço um pouco mais curto do que o existente logo aqui abaixo, né? Então aqui você pode colocar dispositivos menores. E aqui é uma área muito boa para você colocar o seu celular. Inclusive, nós temos aqui um tapetinho emborrachado. Inclusive, olha só, é removível, então até, né, no caso de você precisar limpar, tá aqui. Aqui nós temos a alavanca de câmbio manual de 5 marchas. Ela é bastante parecida com a presente no Fiat Argo. Temos aqui uma coifa em couro com costuras. E até a Fiat Flag, né, que é o detalhezinho de estilo que agora está vindo em todos os carros mais recentes da Fiat. Assim como no Argo, por exemplo, nós temos os engates longos e também a ré, que é acionada aqui quando você levanta essa arruela. Correndo os olhos para trás, nós temos aqui esses dois porta-copos que contam com essas garrinhas emborrachadas. Inclusive, um nicho muito bom para você poder colocar o seu celular aqui em pé, né, na vertical. Temos ainda este pequeno porta-objetos que fica aberto, né? Eu acho que nas versões com a chave presencial pode ser utilizado para colocar a chave. Inclusive, eu já vou ver até aqui se essa chave não presencial ela cabe aqui. Cabe até certinho. Muito bom. Com tantos porta-objetos aqui, sobrou para a alavanca de freio de mão. Notem que ela está bem próxima aqui do motorista e também está próxima aqui dos porta-copos. A gente já fez até o experimento de colocar 2 copos de milkshakes aqui e foi até possível acionar, né, a alavanca de freio de mão, travar, só que você tem que realmente ter um jeitinho aqui com a mão para poder fazer a operação. Temos ainda mais um porta-objetos aberto, esse é um pouquinho maior do que o que está aqui na frente. E, por fim, este grande porta-objetos que está presente aqui porque não existe nessa versão o apoio de braço para o motorista, que é um item que vem desde a versão Drive 1.3 com câmbio CVT. E também tem um tapetinho emborrachado, mas esse tapetinho eu vou ter até que tirar para mostrar o easter egg que tem aqui. Olha isso. É uma figurinha do Pulse visto de cima, indeciso, né, entre 2 caminhos, o caminho do asfalto e esse caminho cheio de pedregulhos. Esse é um dos easter eggs que está presente aqui no carro. No Pulse, as saídas de ar-condicionado laterais também são novas. Assim como no Argo, existe esse espaço aberto para poder colocar pequenos objetos. Os forros de porta foram redesenhados, o modelo conta com maçanetas exclusivas, essas texturas geométricas que estão aqui tanto nessa área da porta quanto também aqui no desenho dos alto-falantes e inclusive até mesmo aqui nessa região da junção do painel com o console. Aqui na porta do motorista nós temos os retrovisores elétricos, inclusive com a função tilt down quando você aperta o interruptor para o lado direito,
Isso faz com que, caso esteja regulado, o espelho direito possa rebater para baixo nas manobras de ré, que é uma forma de você verificar se a roda traseira direita está muito próxima da calçada. Temos aqui ainda os comandos dos vidros elétricos, todos com função toque, tanto para subir quanto para descer, recurso anti-esmagamento e também a possibilidade do bloqueio das janelas traseiras. Temos ainda esses puxadores de porta, tem essa coberturazinha em plástico e os porta-objetos das portas são um pouquinho maiores do que no Argo. Aqui bem que poderia ter pelo menos um tecido mais plástico duro mesmo. Aqui na região dos pedais nós notamos que existe um bom apoio para o pé esquerdo, porém ele é de carpete, não tem uma cobertura rígida. E temos ainda novos pedais. Esses pedais parecem bastante com os que foram adotados, por exemplo, pelo Jeep Renegade manual, uma versão que já não é mais produzida. Então os pedais são diferentes dos presentes no Fiat Argo. E falando no Jeep Renegade, outro detalhe que se parece mais com ele do que com o Argo é justamente essa alavanquinha que você utiliza para abrir o capô. Vocês devem lembrar que no Argo ele conta com uma alavanquinha amarela do tempo do Fiat Palio. Os bancos dianteiros do Fiat Pulse foram redesenhados aí em relação ao Argo, enquanto que os bancos traseiros são basicamente os mesmos, com novas patronagens. Nessa versão 1.3 Drive, nós temos maiores abas de apoio lateral e esse tecido aerado. Eu achei isso bem interessante, né? Principalmente para uma versão de entrada. O Pulse, assim como outros modelos mais recentes da Fiat, conta com esse simpático detalhe da Fiat Flag, uma etiqueta que está aqui presente no banco do passageiro dianteiro. Mas, convenhamos, essa etiqueta é mais importante, né, gente? O Pulse, além dos airbags frontais, também conta com os airbags laterais dianteiros, que protegem o motorista e o carona aqui da frente. E o detalhe é que esses airbags, sidebags, eles protegem tanto o tórax quanto a cabeça. Então já é diferente, por exemplo, do airbag do Fiat Argo HGT, né, que está como opcional no Argo HGT, não vem de série, que protege só o tórax. O porta-luvas do Pulse é bem diferente do presente no Fiat Argo, porque o acesso aqui ao compartimento é melhor, já que tanto o próprio compartimento quanto a tampa, eles formam uma peça só. Porém, não temos iluminação do porta-luvas nessa versão. Correndo os olhos aqui para o teto, a gente nota várias coisas que são bastante semelhantes às do Fiat Argo. Começando pelo espelho interno, que nessa versão conta com a função dia e noite, uma alavanquinha aqui atrás. Praticamente todas as versões do Fiat Pulse contrariam uma tendência de mercado e contam com esse forro de teto na cor clara. Só a versão completa ímpetus é que conta com forro de teto escurecido. Nós temos aqui, por exemplo, os espaços nas colunas para instalar tweeters, embora essa versão não conte com tweeters, ele só conta com os 4 alto-falantes nas portas. Mas o interessante é que nós temos luz de LED aqui na leitura para o passageiro dianteiro e para o motorista. Além disso, nós temos também a opção de ligar aqui outro ponto de iluminação central. Então, em termos de iluminação, ele está bem melhor do que o Argo S-Design, né, que tem um forro de teto preto e só tem 2 spots aqui de iluminação. Vamos ver agora os para-sóis. Aqui no parasol do passageiro temos um espelho sem tampa e a indicação do airbag, né, para você ler o manual do proprietário, né, e não instalar a cadeirinha voltada para trás. Aqui nós temos uma tampa corrediça para o espelho do motorista e temos também essa tira, né, que você pode utilizar como um porta-documento. Nenhuma versão Drive do Pulse conta com as alças de teto, né? Esse item só está disponível a partir da versão All Days. Outro detalhe na segurança dos passageiros dianteiros é a presença
dos cintos de 3 pontos com pretensionadores e limitadores de carga. Inclusive você pode ajustar por aqui a altura tanto do cinto do motorista quanto do passageiro. As alavancas de ajuste de altura do banco do motorista e também de inclinação dos bancos dianteiros foram modificadas. Elas agora estão mais próximas das portas e também foram reformuladas justamente para que possam oferecer mais ergonomia. Os encostos de cabeça têm uma regulagem maior no pulso em relação ao Argo, mas em compensação o Argo consegue deitar os encostos dos bancos dianteiros em um ângulo maior do que no Pulse. Aqui na parte traseira do Fiat Pulse temos algumas coisas semelhantes e outras diferentes em relação ao Argo. Vamos começar falando aqui de algumas comodidades para os passageiros. Nós temos porta-revistas somente aqui atrás do banco do passageiro dianteiro. Temos essa entrada USB que fica de frente aqui para quem senta atrás. Ela inclusive não consegue ser muito bem acessada pelo pessoal da frente, né, por conta da posição dela, mas ela é uma entrada USB do tipo A só para carregamento. Ela não, por exemplo, identifica um pendrive. Vamos falar agora do banco traseiro do Pulse. Ele é bastante parecido com o do Argo, fora a padronagem aqui dos tecidos e também as novas indicações Isofix que estão presentes aqui. Ele é inteiriço tanto no encosto quanto no assento e também rebatível tanto no encosto quanto no assento. Inclusive existem esses vãos onde você pode encaixar as fivelas do cinto para quando você rebater o banco traseiro, o cinto não ficar preso quando você rebater o banco de volta. Vejam aí o estilo do forro de porta traseiro do Fiat Pulse. Ele conta aí com esses pequenos espacinhos para você poder colocar garrafas tampadas, né? Não copos de estampados, como está presente aqui nesse pequeno ícone. Para abrir o porta-malas do Fiat Pulse, não se engane. Você pode pensar, né, que o botão está por aqui, mas na verdade ele está aqui. Temos aí a capacidade de 370 litros. Vejam que ele conta com iluminação aqui na parte direita. Temos ainda ganchos para amarrar e também pendurar cargas. E temos aqui, ao levantar o forro, o step do tipo temporário. Ele conta com um pneu de perfil 125 por 80, roda de ferro de 16 polegadas. A Fiat recomenda que esse pneu seja utilizado a no máximo 80 km por hora. E temos ainda aqui algumas ferramentas, triângulo e também algumas das ferramentas para troca aqui dos pneus. Assim como no Argo, aqui no Pulse é tudo coberto, né? Que é para realmente não ter o inconveniente de raspar a carroceria, né? Quando forem colocadas cargas. Tá aqui bagagito, e na tampa traseira, que foi ligeiramente redesenhada, nós temos esse vão aqui só no canto direito, que é para você poder fechar a tampa mais facilmente. Aqui temos uma pequena travinha que ela serve para abrir o porta-malas por dentro em caso de emergência. E aqui o botão para você abrir a tampa. Aqui nessa versão que não tem a câmera de ré, nós temos este easter egg, que é o símbolozinho, as barrinhas inclinadas que a Fiat está utilizando agora nos carros mais recentes. Agora eu vou explicar um pouquinho como é que faz o rebatimento do banco traseiro. Primeiro, você encaixa a sua mão aqui e pode ir colocando os fechos dos cintos para cima para você poder puxar o banco. E aí, depois de você colocar o assento para cima, você consegue também apertar duas dessas maçanetas, né? A outra fica na outra ponta, que é para você poder fazer o rebatimento aqui do encosto. E agora você tem o banco traseiro totalmente rebatido. Isso faz com que a capacidade do porta-malas seja ampliada. Então, pessoal, esse é o quadro de instrumentos do Fiat Pulse Drive 1.3 manual.
Percebam que a disposição aqui dos instrumentos é bastante parecida com a do Fiat Argo. Nós temos, por exemplo, o velocímetro analógico aqui do lado esquerdo, conta-giros do lado direito, acompanhado aqui na parte esquerda da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, e aqui no canto direito a informação do nível de combustível. Só que no Pulse nós temos gráficos diferenciados. Vejam aí que a escala tanto do velocímetro quanto aqui também do conta-giros é diferenciada. Inclusive os gráficos da tela de 3,5 polegadas também são novos. A gente vai agora mostrar as informações que estão disponíveis nessa tela. Inicialmente temos o velocímetro, agora só em km por hora. Vocês devem lembrar que o Argo, Cronos, dava para mudar essa escala de km por hora para milhas por hora. Só que o tanto de gente que acabava caindo nas milhas por hora realmente não estava no gibi. E isso era ruim, né? Porque acabava que as pessoas às vezes poderiam tomar até multas por conta disso, né? Já que a velocidade mostrada em milhas por hora é menor do que a informada em km por hora. Mas ainda foi mantido aqui o speed limit, que é o aviso de velocidade excedida. Então você consegue ativar, né, apertando o botão OK do volante aqui no raio esquerdo, e você consegue alterar a velocidade de 5 em 5 km por hora entre 30 até 200 km por hora. Vou só aqui diminuir para vocês verem que a escala inicia aqui em 30 km por hora e aí de 5 em 5 por hora até chegar em 200. Aqui nós temos as informações de percurso A, percurso B e também esse indicador de economia. Tanto o percurso A quanto o percurso B contam com a distância percorrida, o consumo médio e o tempo de viagem. E aí você também pode resetar apertando o OK. Aqui nós temos um indicador de autonomia estimada e também um gráfico de economia, que ele é como se fosse o econômetro do Argo, por exemplo, só que ele não te dá o consumo instantâneo. Na verdade, você só tem uma ideia do consumo a partir do momento em que os quadradinhos vão se acendendo aqui, né? Aqui no menu Info Veículo nós temos também várias informações, são também bem parecidas com as do Argo. Temos aqui a indicação da pressão dos pneus. Se tiver pressão baixa, ele vai te avisar. O orímetro do motor, que é a quantidade de horas que ele esteve em funcionamento. Temos ainda o indicador da temperatura do óleo do motor. Eles agora agruparam essas duas informações numa tela só. Eu achei interessante isso. Então, ele te indica a quilometragem restante para a próxima revisão e também a quantidade de dias, né? No Argo, por exemplo, você tinha que passar 2 vezes, né, para ver essas duas informações. E temos ainda a indicação da tensão da bateria. Aqui no menu de áudio você consegue ver a fonte de música, por exemplo, rádio, AM, FM, entrada USB, Bluetooth e também o nome da música ou da estação se estiver disponível. Aqui no menu de mensagens, caso exista qualquer anomalia, qualquer coisa que o motorista precise se atentar, é exibida aqui nesse quinto menu. Na parte de configuração de tela, você consegue alterar o que você vê aqui nos cantos superior esquerdo. Por exemplo, você pode alterar da hora para data, colocar o consumo médio, que aí no caso é o da Trip A. Temos ainda o indicador de autonomia estimada, pode deixar sem nenhuma informação. Pode colocar a temperatura externa, embora eu não saiba qual é a utilidade de você deixar 2 vezes a informação de temperatura externa. Mas aí a gente pode alterar aqui, pode colocar a hora, pode, né? Vamos deixar aqui na autonomia. Você também pode alterar a informação central, que no caso pode ser informação de som ou então título do menu. E também pode restaurar as configurações de fábrica. No menu de configurações do veículo também existem alguns ajustes. Você pode, por exemplo, colocar a iluminação mais clara, mais escura.
Também é possível escolher se você vai verificar as informações tanto de telefone quanto de GPS aqui nessa telinha. Temos também a possibilidade de desativar o airbag dianteiro do passageiro. Nessa condição, vai aparecer uma luz espia amarela aqui na parte central dos botões do painel, que te indica que houve a desativação do airbag do passageiro. E se ele estiver ativado, ele também vai te dar uma indicação. E passando aqui para o menu de segurança e assistência, você consegue controlar o volume dos avisos. Então são essas aí as informações desse quadro de instrumentos. Ele também conta aqui nessa parte superior direita, onde está aqui agora o indicador da temperatura externa. Caso algum dos ocupantes não esteja com o cinto lá atrás, ele te informa, né? Inclusive ele dá o aviso sonoro, né? Como a gente já tinha explicado. E também ele conta com o indicador de porta aberta. Então, olha só, vou abrir aqui a porta do motorista, né? Tá aí indicando a porta do passageiro dianteiro, né? Fechou, ele já mostra a animaçãozinha aqui que a porta foi fechada. Inclusive, olha só, se o capô for aberto, ele também informa que o capô foi aberto. Agora só falta ver aqui se ele também informa sobre o porta-malas aberto. Olha aí, informou também. E ainda tem um detalhe bem interessante. Aqui no escuro nós temos a iluminação dos comandos dos retrovisores, dos vidros elétricos, inclusive nas outras portas também, do bloqueio dos vidros traseiros. Temos ainda a iluminação aqui dos botões no volante, olha só. Toda essa parte aqui também é iluminada. Então, gente, chegou a hora de falar do sistema multimídia do Fiat Pulse na versão Drive 1.3 manual. Esse é o sistema multimídia que vem de série, mas como opcional você pode pedir a tela de 10,1 polegadas. Essa aqui é a tela de 8,4 polegadas. E vejam que todo o layout dela já é bem parecido com o de outros modelos mais recentes da Fiat, como a Toro e também a Strada. Aqui você tem perfis personalizáveis, eu vou até criar um aqui só para exemplificar. Vou colocar aqui meu nome e agora eu posso escolher um destes ícones. Tem muita coisa aqui, tem até mais do que na Toro. Interessante. Pena que não tem o da Abarth, né? O Abarth tinha na Toro. Vou colocar esse pilotinho aqui, vou salvar e vou manter as preferências que já estavam nesse perfil Pulse com i, enfim, então vamos. Olha só, tem inclusive modo estacionamento, então ele bloqueia os perfis de motorista, né, já salvos, e aí ele exige um código para ativar e desativar as funções do sistema multimídia. Bem interessante, né? Se você for emprestar o carro para alguém, né? Então, olha só, inclusive você confere aqui todas as informações que ficam salvas aí em um perfil de usuário. Aqui nós temos um layout que na verdade ele é configurável. Eu coloquei aqui para que nessa metade da tela fique as informações de música e nessa outra metade fiquem as informações da trip A, mas é possível modificar. Então, por exemplo, posso colocar as informações de música junto das informações de ar-condicionado. Posso colocar esse menu de telefone para adicionar dispositivos ou então conferir os dispositivos que já foram conectados. Tem ainda a possibilidade, por exemplo, de colocar trip B, de colocar o menuzinho de atalhos, que aí você é quem vai definir, né, se vai ter aqui aparecer parte de mídia, né, tipo colocar se você usa mais a rádio FM ou AM ou Bluetooth ou USB, você seleciona, né, quais atalhos você quer. Então você consegue configurar bastante as informações, mas sempre também ficam algumas informações fixas que aqui no caso
se o áudio estiver silenciado, como aqui, ele exibe aqui. Também tem o horário, tem aqui a temperatura externa. Aqui aparece esse menuzinho de notificações. Então essa realmente é a tela principal. E aí você pode inclusive gerenciar as suas páginas. Pode, por exemplo, adicionar aqui widgets. Vamos colocar aqui conforto, né, que são as informações de ar-condicionado. E vamos colocar aqui atalhos personalizados. A gente vai colocar aqui mídia, USB. Vamos colocar o app de percurso. Vamos colocar aqui mais mídia, FM, mais mídia, Bluetooth. Então tá aí o menuzinho já criado. Aqui na parte de mídia, você vê que tem 3 botõezinhos aqui, onde você vê aqui a rádio. Deixa eu só diminuir aqui, né, para não pegar direitos autorais nem nada. Então aqui você pode favoritar rádios, né? Tem inclusive a opção de sintonizar aqui numericamente, como também tem no Fiat Argo. Isso é bem interessante. Aqui, na verdade, era só se já tivesse algum celular por Bluetooth conectado, que aí ele iria aparecer aqui as informações dos dispositivos de áudio por Bluetooth. E aqui está a música que está reproduzindo no pendrive que eu coloquei na entrada USB 1. Infelizmente, a entrada USB 2, que fica voltada para os ocupantes traseiros, ela não tem a função de dados. Então, com isso, apenas na USB 1 é possível, por exemplo, encaixar um pendrive, né, para poder escutar as músicas. Aqui você tem o gerenciamento das faixas. Aqui as informações disponíveis sobre a música. Você pode explorar, né, por pastas, por artistas, por playlists também, se tiverem criadas, pelas próprias músicas em si, inclusive buscar aqui por letras, né? Isso é bem interessante também. Pode buscar por álbuns e também pelos gêneros. Aqui nós temos o menu completo das mídias. E você também tem aí as funções de áudio. Então você pode, por exemplo, direcionar o áudio mais para o lado do passageiro, ou mais para o seu lado aqui do motorista, ou deixar todo centralizado. Não sei por que aqui aparece o desenho do interior de uma Fiat Toro, mas tudo bem. Vamos passar aqui para o equalizador. Aqui é possível gerenciar os graves, os médios. Olha só, você também não precisa necessariamente apertar aqui, né? Você pode, olha só, bem fácil, bem prático mesmo. Aqui você ajusta o quanto o volume vai subir conforme a velocidade. Essa função sonoridade é a mesma loudness do Fiat Argo. Então você pode ativar para otimizar a qualidade do áudio quando a música não estiver tão alta. Temos ainda a possibilidade de reproduzir automaticamente o que estiver na entrada USB toda vez que a ignição for ligada. Aqui a possibilidade de ligar o rádio automaticamente, inclusive até de lembrar a estação que foi sintonizada pela última vez. Aqui você escolhe se o rádio vai permanecer ligado quando você desligar o carro e abrir a porta. E aqui você pode inclusive gerenciar o volume, tanto da mídia quanto também o volume de telefone, de instruções de GPS e também o reconhecimento de voz, né, os comandos de voz. Uma funcionalidade muito interessante que está presente aqui no Fiat Pulse é a possibilidade de você regular o ar-condicionado apenas por toques aqui na tela. Vejam que aqui tem o menu de temperatura e você pode ajustar de meio em meio grau entre 16 até, vejam só, 28 graus. Então, realmente, bem fácil, né, de você mexer. Só aqui pela tela você consegue controlar o direcionamento do vento. Não existe botão físico para isso. Então, aqui você direciona o vento para o painel e também as saídas para os pés. Ou então só as saídas dos pés. Ou então as saídas dos pés com o desembaçador dianteiro.
ou então só o desembaçador dianteiro. E você tem aqui as opções de acionar o desembaçador dianteiro no máximo, desembaçador traseiro, ar-condicionado no máximo, que aí você tem a possibilidade de, com um toque, já joga a temperatura para baixo e a ventilação no máximo. E por aqui você também consegue desativar ou ativar a função do climatizador de ar. Você consegue desligar o ar-condicionado por completo por aqui, ou então selecionar a velocidade do vento. Temos ainda o modo automático de funcionamento e também a função da recirculação de ar. Tudo muito fácil de operar. Vejam que apenas toques aqui na tela conseguem gerenciar todo o aparelho de ar-condicionado. Agora vamos passar para este menu aqui de telefone. Então, aqui você gerencia se você quer que dois celulares se pareiem simultaneamente com o sistema multimídia, e aí você já pode também verificar todos os dispositivos que já foram pareados com essa central multimídia. Aqui no menu do veículo temos várias configurações. Na verdade, nós temos que passar primeiro aqui, por esse menu de percurso. Então temos aqui a autonomia prevista e também as informações de trip A e trip B, com o adicional da velocidade média. Aqui na parte de controles, por aqui você pode desligar a tela. Aqui nas configurações, nós iniciamos com o seu perfil. Então você escolhe o idioma. Também tem a possibilidade de escolher o modo da tela, se vai ser o modo automático. Veja que o brilho aumentou bastante, ou o modo manual, que aí você que regula a luminosidade por aqui. Você pode desativar esse sonzinho simpático, quando toca na tela. Você pode exibir os textos da barra de categorias principais. Pode ajustar a hora por aqui, 24 horas ou 12 horas. Se colocar 12 horas, pode regular AM ou PM. Temos ainda o temporizador para desligar a central multimídia, se ela vai desligar junto com a ignição do carro ou se ela continua ligada por até 1 hora. Aqui na parte de áudio, aquelas mesmas configurações que eu já expliquei. Temos ainda a opção de pop-up para favoritar ou desfavoritar os aplicativos na área dos apps. E também a opção de mensagem de chamada perdida. Aqui na parte de tela temos ainda algumas informações repetidas com as de perfil, idioma, modo de tela. Aqui temos unidade de medida, então você consegue escolher se vai aparecer em milhas ou quilômetros a distância, se o consumo de combustível vai ser em quilômetros por litro ou litros por 100 quilômetros, e se a temperatura vai ser em graus Fahrenheit ou em graus Celsius. Temos ainda, som ao clicar a tela, já falei, e também essa exibição de textos também já foi falada. Aqui no menu de segurança e assistência de direção, não se engane, aqui a única assistência de direção que tem é o sensor de ré. E aí você escolhe se o Park Assist, que não é nada semi-autônomo, é só sensor de ré. Então você escolhe se ele vai reproduzir apenas os bips ou se ele também vai te dar uma indicação visual. Inclusive eu vou mostrar agora como é que é essa indicação visual. Aqui, ao engatar a ré, você já visualiza aqui o gráfico do sensor de estacionamento traseiro. Além disso, aqui você pode controlar o volume dos bips do sensor de ré. Na parte de hora e data, como eu já tinha mencionado, você consegue regular manualmente tanto o horário quanto também aqui o dia. Temos ainda as preferências de telefone de Bluetooth. Então aqui você consegue, por exemplo, remover os aplicativos, consegue colocar os aparelhos no modo não perturbe, então vai bloquear chamadas ou então mensagens de texto, e também você pode desativar a função de 2 celulares pareados simultaneamente. Aqui no menu de luzes você escolhe se toda vez que o carro for destravado, ele vai ligar os faróis por alguns segundos, e se quando você travar,
ele vai acender os piscas. Aqui no menu de portas e travas, você escolhe se o carro vai travar as portas com o carro já em movimento a partir de 20 km por hora, se vai piscar as luzes quando for travado ou se ele vai buzinar quando ele for travado e destravado. As opções ao desligar o carro, né, é só o temporizador do sistema multimídia, né, se ele desliga logo que o carro for desligado ou se vai passar até 1 hora ligado. Aqui todas aquelas mesmas funções de áudio, né, que eu já tinha mencionado. Aqui são notificações que você pode escolher entre ativar ou desativar. Vejam que tem aqui pop-ups de favoritar ou de desfavoritar os aplicativos, como eu já tinha falado, e também as mensagens de chamadas perdidas que você pode habilitar. Aqui temos algumas informações sobre esse sistema multimídia. Então você consegue ver qual é a versão do Android. Vejam aí algumas informações. E aqui você consegue restaurar tanto os aplicativos de fábrica, também as configurações todas para o modo de fábrica. Você consegue apagar os dados pessoais, consegue inclusive fazer uma restauração da senha do Wi-Fi para poder fazer a projeção de tela, ou então restaurar todas as coisas aqui, né? Que aí, inclusive, olha só, né? É muita coisa que é reiniciada nesse caso, e aí, inclusive, pode levar vários minutos. Por fim, temos ainda o menu de apps, em que você pode colocar eles em ordem alfabética ou inversa. Temos aqui os favoritos, os mais recentes, algumas categorias, né? E todos. Então aqui você encontra, por exemplo, o Bluetooth, as configurações de áudio, as configurações gerais, o menu do ar-condicionado, controles, aqui no caso o de desligar a tela, também o próprio atalho de desligar a tela também já está aqui, gestão de dispositivos, no caso os celulares, mídia, as músicas, temos ainda aqui as notificações que foram armazenadas, percurso, né, trip A, trip B, os perfis de motorista estão aqui, rádio AM, rádio FM, telefone e USB 1. Então, como vocês puderam ver, tem informações que você consegue encontrar elas de mais de um jeito. Então aí deu para ver que tem muitas coisas que estão aqui no menu de apps que na verdade são atalhos para todos os outros menus. Então isso é bem interessante, é bem prático, né? Então está aí o sistema multimídia do Fiat Pulse Drive 1.3 manual.